rock nos anos 80 era doideira mesmo, como o pessoal conta aí? Doideira como? Ah, muita Drogas? bagunça, muita droga, Sim, muito sim. sexo. Veio com né, a mentalidade dos anos 70 ainda, né? Não todos, mas a maioria, eu diria, né? E eu próprio parei em 83, eu já tinha o traje já, e alguns continuaram no traje e tal. E porque era diferente, pelo menos nos anos 60, 70, a ideia que se tinha era de, não, nós vamos, the doors of perception, né? Vamos abrir a cabeça e tal. A própria maconha era uma droga mais agre- agregante, não sei, mas enfim. Sabe, que você fuma baseado passando e tal. Depois começou, né, mais cocaína. Cocaína ao contrário, é mais egoísta. Oh, não, tem que cheirar escondido, porque senão custa caro, não sei o quê, né? Desse jeito? Tem essas coisas e tal. Então, e essa coisa de você estar, na verdade, financiando o crime, financiando outras coisas e tal, né? Para mim, parou de fazer sentido em 83, sabe? Eu via, pô, não tem porquê. Eu tenho uma coisa boa aqui, essa banda que eu sempre quis ter e tal. Então eu parei. Mas tinha muita loucura, muito, né, sexo, drogas e rock and roll. Hoje em dia, apesar de ser roqueiro, né, eu estudei música a vida inteira, desde pequeno, com violão popular, mas depois eu estudei flauta, estudei em conservatórios, fiz a Fundação das Artes de São Caetano, tenho um curso de composição e regência, né? E eu também era muito bom nas aulas de português, redação e tal. E eu continuo estudando. Eu hoje em dia, até por causa do programa, porque os nossos shows tocam as nossas músicas, um ou outro cover e tal. No programa a gente passou a ter que tocar um monte de... Passou até não, nunca exigiram nada da gente. Mas a gente, por vontade própria, olha, vem convidado tal, vamos tocar tal música. Ou tem um cara aí que a gente precisa acompanhar. Então a gente evoluiu muito musicalmente, né? Bastante mesmo, né? A técnica de guitarra e tudo. E eu gosto disso, sempre gostei. Essa é uma coisa que movia a gente na época, todos nós. Mas, assim, você vê, os Titãs eram uma coisa, os Paralamas eram outra, o Traje era outro. A gente tinha cada um estilo, tinha um ideal, né? Um ideal na Aham, música. claro. E é diferente do que... Acho que foi um pouco depois da MTV, que pintou visual junto com música. Então, os caras começaram a fazer esquema. Não, eu preciso me vestir de tal forma, a música precisa ser de certa forma e tal, vai dar certo. Então, marketing mais do que música, né? E hoje em dia você vê, não tem mais banda, tem cantores e cantoras, principalmente, né? É aquela questão da banda mesmo, assim. É uma coisa mais individualista, uma coisa mais ego trip, assim, sabe, eu quero aparecer, o que eu faço para aparecer, faço o que for preciso para aparecer, entendeu? Eu crio polêmica, vazia, eu namoro com um, namoro com outro, eu pinto o cabelo, enfim, o cara faz o que for necessário, né? E os sucessos quase sempre, via de regra, são meteóricos. Vum, acabou, né? E você vê que as bandas daquela época, a maioria tá aí ainda. Ou às vezes pode até ter separado, mas fez outra coisa, né? Tá, Paralamas, o Frejá tá aí, os Titãs, a gente, o Capital. Capital, né? Porque era uma coisa idealista mesmo. A gente não tinha ideia de que ia dar certo. A gente estava com o saco cheio do que tocava, a gente estava na rádio, a gente queria fazer outra coisa e estamos fazendo aí, Mas né? assim, você acha que essa questão esse ambiente de muita bagunça Ah, ajudou ou atrapalhou de alguma forma? eu não sei dizer pelos outros, mas a gente, por exemplo, eu senti isso uma certa época lá para 89. Então, quando a gente estourou, em 85, 84, 85,
a gente achava aquilo tudo muito engraçado. De, pô, a gente, sabe, ele tava tocando na garagem outro dia, agora estamos aqui na rádio, dando entrevista e tal. E a gente sempre foi divertido. E a gente continuou sendo divertido, e tirava sarro de todo mundo, e pá, haha, não sei o quê. E, sabe, coisa de quebrar hotel, fazer farra e tudo. É que assim, eu não vou ficar falando. É, Tem muita gente que já falou sobre isso, né? é, Do tipo, esse negócio de bagunçar no hotel. Era coisa que acontecia nos Estados Unidos, né? é. A galera lá, tipo, de. E jogar TV pela TV. Acabar com o quarto, jogar tudo no corredor, Isso, né? Depredar é. até a recepção ali. Tinha Às alguns vezes não casos. de propósito, mas começa a brincar um com o outro. A gente tinha as brincadeiras. E com outras bandas também. Às vezes ficava hospedado no mesmo hotel. Daí chamava comida pro quarto do outro, assim. Comida que o cara não queria. Daí batia na porta, jogava água no cara. E daí, pô, acaba molhando o hotel. Daí, né? E a brincadeira vai E aí evoluindo, é. No ônibus, a gente começou uma vez com garrinha de pistola de água. Daí paramos num restaurante, o cara já comprou uns todinhos, daí taca, sabe? Daí o cara da Itapemirim na época falou: não, não vou mais alugar ônibus para vocês e tal. Então isso foi, Hum. com o tempo, a gente foi parando isso. A mulherada também pegava pesado, né? Elas ficavam muito em cima, né? Ah, sim. Ia lá atrás do cara no Ia, hotel. Dá um ia. jeito de querer entrar no ônibus e tal. Aham, no camarim e tudo. Mas eu tô falando, a gente. Então, no começo a gente, oba, farra, vamos fazer farra. Uá! Daí, com o tempo, a gente notou. Ah, e a imprensa achava legal, achava engraçado. Naquela época era legal? Né? Que engraçado. Porque, pô, os moleques estão se divertindo. Aí, quando chegou para 89, a gente já não era mais tão moleque. E daí começa a fazer farra, os caras, pô, meu, se comporta, sabe? A gente começou a notar esse comportamento, assim. O empresário puxava o... O empresário não, os caras da rádio, o cara da TV. Tá. Ah, pô, o que tem com vocês, meu, sabe? Pô, vocês não sabem responder a pergunta normal, tem que ficar fazendo, sabe, piada com tudo, sabe? Então aquele comportamento meio de pai, assim, ó, chega, acabou a brincadeira, né? E isso, com o tempo, a gente mesmo, né, vai, pô, não tá certo, né, mesmo, quebrou o hotel. O Maurício, nosso baixista na época, o Carlinhos, pagaram, deixaram o preço de um Opala na época, num hotel lá no Rio Grande do Sul. Daí, quando nós fomos tocar em Porto Alegre, esse foi em Caxias, talvez. Porto Alegre era a mesma rede de hotel, o cara ficava atrás da gente. Em todo lugar que a gente ia, tinha um cara vigiando, sabe? Então a gente, porra, esse negócio já não tá tão engraçado assim, né? Mas, enfim, a gente só adequa as brincadeiras, assim, né? Para a idade adulta. Mas o próprio rock mantém a gente mais criança, eu acho. Da sabe? hora. A gente fica. Gosta. É uma vida que a gente escolheu, graças a Deus deu certo, né? E entre hoje com o Andrea, com o Klein e o Bacalhau, a gente se dá super bem. Me explica qual que é o segredo. Pois é, De o programa, tanto tempo o programa, junto. por exemplo, o segredo, na verdade, é ter o mesmo objetivo. Então, as bandas, quando começam, elas têm o mesmo objetivo. Na hora que estoura, ah, não, eu queria fazer outro tipo de música. Ah, não, eu queria, sabe, fazer menos show. Ah, aí começa a estragar. No nosso caso, um casou com uma americana, foi morar nos Estados Unidos, outro quer formar a própria banda, entendeu? Agora, com o Traje tendo esse programa, o objetivo é o mesmo, é o do programa. Isso ajudou muito, né? Porque eu avisei já, antes de entrar pro programa, né? Como eu tinha falado pro Danilo, eu já tinha avisado todo mundo, olha, eu já tô parando, entendeu? Eu não tô mais afim de fazer 15, 20 shows por mês, né? Então, todo mundo teve a oportunidade de, ó, bom, eu vou arrumar outra banda aqui, todos eles têm outras bandas, né? Mas a banda, vamos dizer, a banda mãe, vamos dizer, é o Ultraje que mantém a gente junto e não tem essa necessidade. Se eu estivesse fazendo 2 shows por mês só, era capaz de ser difícil de manter uma banda, né? Difícil manter uma equipe
também, né? Porque Custa não dá tudo. para se sustentar, né? Eu, graças a Deus, eu administrei bem o dinheiro que eu ganhei e tal, né? Tenho uma vida confortável. Mas o cara pode falar, bom, peraí, eu preciso arrumar outro emprego agora e tal. Mas por que os roqueiros, eles brigam, ficam quebrados, devendo? Então, falta de responsabilidade, eu não sei. Eu aprendi a lidar com dinheiro muito cedo. Meu pai dava mesada, né? E era assim, olha, tem essa mesada. Se gastou tudo, você tem que esperar o mês que vem. Não tem, me empresta, me dá um adiantamento e tal, sabe? E quando eu comecei a trabalhar ainda como professor de inglês, eu vi, pô, aposentadoria, eu pago isso aqui e quando eu me aposentar, daqui a 35 anos, eu vou receber essa merreca. Não, eu preciso fazer outra coisa, entendeu? Então, eu preciso poupar, no meu caso, poupar. Não investir em imóveis, investir em fazenda. Né? Você vê, os sertanejos também são espertos, né? Provavelmente porque vieram de uma vida mais dura. Então, começa a ganhar dinheiro, o cara investe, compra uma fazenda, compra gado, sei lá. Os roqueiros, aliás, os roqueiros, os sambistas também, os pagodeiros na época começaram a ganhar dinheiro, opa, vamos comprar 5 Mustang, vamos, sabe? Daí acaba o sucesso. Eu sempre pensei no traje, eu falei, numa entrevista para a Silvia Popovic, bem no começo, eu falei, eu acho que vai durar uns 5 anos. Porque eu me baseava naqueles que eu gostava, entendeu? Os Beatles. Beatles duraram 5 anos, sei lá, 64 a 69. Todo mundo gosta deles até hoje e tal. Mas eu via meio assim, sabe? Yes, Led Zeppelin. Eu comprei uns 5 discos deles, foram uns 5 anos e tal. Então eu achava. E no fundo, o auge foi isso mesmo, uns 5 anos. Só que a gente continuou tocando e eu comecei a vir também indo em turnê. O Brasil é muito grande e gente que você pensa que não existe mais continua tocando também, entendeu? Banda antiga, The Fevers, os caras estão aí, entendeu? E então é isso, a gente teve um auge de fama e depois a gente teve a manutenção, vamos dizer, da carreira, que é mais difícil às vezes. E o cara, um roqueiro, muitos amigos meus na hora, ou gastaram tudo em droga, ou gastaram tudo em roupa, ou gastaram tudo em equipamento, ou em carro caro. Sabe, coisas que a gente não precisa de cara assim, né? Eu sempre jeans e camiseta. Uhum. Eu lembro que o Chorão, por exemplo, deixou dívida. O Chorão deixou dívida. O filho dele, inclusive, tá num processo aí com a banda e tal. E era uma dívida grande, porque ele conseguiu uma antecipação, por exemplo, de direitos com a gravadora. Mais um monte de show que ele vendeu, ele recebeu e não fez o show. E não quis devolver o dinheiro. Uma treta isso aí. Mas, enfim, esse é um caso brasileiro. Mas o caso mais emblemático é, tipo, o Waze está voltando agora. Porque os caras, todos os caras da banda, ninguém se gosta. Mas aí eles estão voltando porque não tem dinheiro. E a gente tá falando de um negócio de... Mesmo os Titãs fizeram a turnê todo mundo, eles não são tão amigos assim, mas né? Foi uma turnê muito lucrativa e tal, né? E não tô falando nada contra, gosto dos Titãs e tudo. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.